Boa tarde meu povo, estamos aqui para mais um vídeo, no caso amanhã, hoje é 28, amanhã é 29, eu estou aqui para fazer um pequeno vídeo em agradecimento a Deus pelo meu aniversário, né, que vocês vão no caso ver dia 29, né. Então, estou aqui, grata a Deus por tudo e grata pela minha família, pelos meus filhos e netos e esposa e todo mundo, né? Mas o primeiro da fila que eu agradeço imensamente é Deus, porque Deus é o nosso Pai, é o nosso Redentor, é Ele que cuida de nós. Então, eu quero aqui relembrar um pouco do tempo que eu nasci, né, que minha mãe e meu pai contavam como que era. Eu nasci em Corumbá, a cidade aqui do Mato Grosso do Sul, e no caso, meu pai e minha mãe, eles, embora a minha mãe era filha de fazendeiro, né, mas ela casou, foi embora para longe do local onde morava, e ela teve os presentes bons que o pai dela deu para ela, mas vocês sabem que tem muitas e muitas coisas para se ajeitar, né? Muitas coisas mesmo. E eles não tinham casa deles mesmo. E engraçado que eu nasci dia 29, mas quando foi dia 28 de março, nasceu um irmão meu. Eu fui a primeira e depois esse meu irmão, ele nasceu dia 28 de março, dia 29 eu ia fazer um ano, e ele nasceu, mas morreu, né? Então eu lembro com muito carinho que esse meu irmão hoje, ele ia estar fazendo aniversário, bem dizer, comigo, né? Então, e a gente vivia com dificuldade, sabe, muitas dificuldades, meu pai e minha mãe. Papai, ele ainda estava no quartel, né, estava servindo o exército, e a minha mãe, ela era costureira, ela costurava para o pessoal do quartel, né, era assim. E eu, pequenininha, recém-nascida, eles iam comprar um berço para mim, mas não tinha dado para comprar. E meu pai falava que eu era tão pequena, mas tão pequena, que diz que ele segurava com uma mão. Eu embrulhada ali, toda vestida, ele segurava com uma mão. Ele falava, sabe assim, uma mão só. E o meu berço era uma cadeira que forrava ali, na beira da cama, era onde eu dormia, né? Porque era bem novinha, né? Foi assim, até que eles compraram ali o berço, depois que eu já estava maiorzinha, porque senão, né, aí é assim, sabe, gente. Então eu lembro que a minha criação foi uma criação maravilhosa. Meu pai era muito atencioso com as filhas, com a minha mãe também. Minha mãe muito trabalhadeira, só passou coisas boas para nós. Uma coisa, isso tudo eu estou dizendo por causa do meu aniversário, para lembrar coisas boas que se passaram, porque para mim nada foi ruim, tudo foi bom, né? E também a minha mãe trabalhava muito, e meu pai também trabalhava bastante, e meu pai foi sempre um bom pai, e eles tiveram 6 filhas, né? 6 filhas, eu sou a mais velha, e foi assim, sabe, eu nunca vi meu pai e minha mãe falando nome feio em casa, nunca, de jeito nenhum. Inclusive na minha casa, a gente não tem costume de falar nome feio. Eu vejo em alguns lares, em algumas pessoas que a gente conhece, tem aqueles palavrão, né, a pessoa fica falando palavrão. Bom, cada um tem um jeito de viver, né, mas eu fui ensinada pela minha mãe e meu pai no sentido de ver o que eles faziam, né. Eles não eram de falar palavrão, mas eram muito trabalhadores. Eu fiz um shorts aí mostrando o local onde eu trabalhei ali com meu pai. Eu devia ter uns 12 anos, ele ia vender, era uns 12 anos mais ou menos, eu ia vender, ele estava vendendo salame, aquele salame que tinha mais ou menos assim,
mais ou menos assim, era de quilo, né? De quilo. Então eu ficava junto com ele lá. E então a gente desde cedo pega preço pelo trabalho, pega preço pela honestidade. Em casa nunca vi minha mãe e meu pai falando mentiras, sabe? Os dois eles eram íntegros, porque minha mãe e meu pai não era de viver devendo para as pessoas vinham na porta da casa ficar cobrando eles, não existia isso, eu nem sabia que existia cobrança no mundo. Por quê? Porque eles eram assim, né? Eu tenho orgulho do meu pai e da minha mãe. E hoje em dia eu agradeço a Deus porque eles me ensinaram tão bem, que a rede de amizade que eu tenho aqui no YouTube é uma rede muito grande. Eu sou muito amada pela minha família, né? Meu esposo, meus filhos, meus netos. E a vida, gente, ela se encarrega muitas vezes de trazer apuros, no sentido da saúde, no sentido de dinheiro, porque eu não tenho, assim, dizer que eu tenho dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Não, eu não. Então, mas, graças a Deus, toda a vida eu trabalhei também, né? Trabalhei muito na minha vida, graças a Deus, sempre com vendas, e fui muito bem sucedida nas minhas vendas, no meu trabalho, e nunca foi preciso, assim, ficar sofrendo por nenhum tipo de problema, porque eu não trabalhei, meu marido não trabalhou, né? Meus filhos, graças a Deus, nunca faltou nada. Tenho 3 filhos maravilhosos, 5 netos maravilhosos e 2 bisnetinhas, que são assim o encanto da família, né? Então é isso aí a mensagem que eu quero deixar. E outra coisa que eu quero falar, aprendi, nossa amiga fez aniversário ontem, dia 27 de março, e dia 29 de março, tá aí, ó, quero deixar meus parabéns pro Velhos Tempos, viu, Velhos Tempos? Se assistir o vídeo, o dia que assistir, vai saber que eu estou parabenizando pelo seu aniversário, dia 29 de março. Pelo menos até a data de hoje, os 2 youtubers que fazem aniversário dia 29 de março. Parabéns, Velhos Tempos, tudo de bom. E um abraço e um beijo da Dina, tudo de bom para você, meu povo. Graças a Deus estamos todos bem. Essa é a minha história do tempo que eu nasci até a data de hoje, o meu aniversário, e eu agradeço a Deus imensamente pelo entendimento, pela sabedoria que Deus tem me dado. Tchau, gente. Um abraço.